conceito de sinais dos tempos é um tema recorrente na Bíblia e tem sido objeto de estudo e especulação por muitos anos. Um dos sinais mais discutidos é a profecia da marca da besta em Apocalipse 13, 16-17. Este trecho bíblico diz: "Ela também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome." Esta profecia descreve um futuro onde um sistema global de controle será implementado, exigindo que todas as pessoas recebam uma marca para participar da economia. A marca da besta é frequentemente interpretada como um símbolo de lealdade a um sistema maligno, e aqueles que não a aceitarem serão excluídos da sociedade. Para entender como essa profecia se relaciona com o controle global e a perda de liberdade, é importante analisar o contexto em que foi escrita. O livro do Apocalipse foi escrito por João, que recebeu visões do fim dos tempos enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essas visões incluem uma série de eventos catastróficos e a ascensão de um líder mundial, que exigirá a lealdade total. A marca da besta é vista como um símbolo desse controle totalitário, onde a liberdade individual será sacrificada em favor de um regime opressor. Nos dias atuais, muitos veem paralelos entre a profecia da marca da besta e os avanços tecnológicos que estamos testemunhando. Tecnologias de identificação, como chips RFID, identificação por radiofrequência e biometria, são frequentemente citadas como possíveis precursores dessa marca. Chips RFID, por exemplo, podem ser implantados sob a pele e usados para armazenar informações pessoais e financeiras. Em alguns países, como a Suécia, esses chips já estão sendo usados para acessar edifícios, fazer pagamentos e até armazenar informações médicas. Empresas como a Biohacks International estão liderando essa inovação, promovendo a conveniência e a segurança que esses dispositivos oferecem. Além dos chips RFID, a biometria também está se tornando uma forma comum de identificação. Sistemas de reconhecimento facial, escaneamento de íris e impressão digital estão sendo implementados em todo o mundo para fins de segurança e conveniência. Na China, por exemplo, o uso de tecnologia de reconhecimento facial é amplamente utilizado para monitorar a população e manter a ordem pública. O sistema de crédito social do país utiliza dados biométricos para rastrear o comportamento dos cidadãos e recompensar ou punir de acordo com suas ações. Esse nível de controle é alarmante para muitos, pois lembra a descrição bíblica de um sistema onde a liberdade individual é suprimida. A conexão entre essas tecnologias e a profecia bíblica da marca da besta reside no potencial de controle que elas oferecem. Um sistema onde todos são obrigados a receber uma marca para participar da economia global sugere um nível de vigilância e controle que poderia facilmente ser facilitado por tecnologias modernas. Se um governo ou entidade poderosa controlasse esses sistemas de identificação, poderia facilmente restringir a liberdade das pessoas, condicionando seu acesso a bens e serviços à aceitação de uma marca ou identificação específica. Diante dessa perspectiva, é crucial refletir sobre a necessidade de vigilância e preparação espiritual. Jesus, em Mateus 24, 42, 44, adverte: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
Este trecho enfatiza a importância de estar sempre alerta e preparado, pois os eventos finais podem ocorrer a qualquer momento. A preparação espiritual envolve mais do que apenas estar ciente dos sinais dos tempos. Trata-se de cultivar uma relação profunda e contínua com Deus. Isso inclui a leitura regular da Bíblia, a oração constante e a participação ativa em uma comunidade de fé. Estar espiritualmente preparado significa também viver uma vida de integridade e fidelidade a Deus, resistindo às pressões de conformidade com sistemas que possam comprometer sua fé. Além disso, a vigilância espiritual implica estar informado sobre os acontecimentos mundiais e como eles se relacionam com as profecias bíblicas. Os avanços tecnológicos e a crescente centralização do poder global devem ser observados com discernimento, não com medo, mas com uma compreensão clara das implicações espirituais. Isso permite que os crentes façam escolhas informadas e se preparem adequadamente para o que está por vir. Em resumo, os sinais dos tempos, especialmente a profecia da marca da besta, em Apocalipse 13, 16, 17, apontam para um futuro de controle global e perda de liberdade. As tecnologias modernas de identificação, como chips RFID e biometria, podem ser vistas como precursores dessa marca, oferecendo um nível de controle que se alinha com a descrição bíblica. Diante disso, a vigilância e a preparação espiritual se tornam essenciais. Jesus nos exorta a estar sempre alertas, preparados para os eventos finais. Isso envolve uma vida de oração, estudo bíblico e envolvimento comunitário, além de uma consciência constante das mudanças globais. Somente assim podemos estar verdadeiramente preparados para enfrentar os desafios que estão por vir e manter nossa fidelidade a Deus. A profecia bíblica frequentemente explora temas de governança global e a ascensão de uma nova ordem mundial. Um dos textos mais citados nesse contexto é Daniel 7, 23, 25, que menciona um poder global unificador. Esse trecho diz: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará toda a terra, pisoteando-a e esmagando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles surgirá um outro rei, diferente dos reis anteriores. Ele submeterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma visão de um poder global dominante que surgirá nos últimos dias, centralizando o controle e desafiando a autoridade divina. A conexão profética com uma nova ordem mundial é evidente. Este quarto reino, diferente dos anteriores, sugere um tipo de governança global que devorará e dominará toda a terra. A figura dos 10 chifres e do outro rei, que surge entre eles, é vista como a representação de uma coalizão de nações ou líderes que unificarão suas políticas e poderes sob uma autoridade central. Esse poder não apenas governará com mão de ferro, mas também buscará mudar os tempos e as leis, o que pode ser interpretado como uma tentativa de reescrever normas e tradições estabelecidas, impondo uma nova ordem mundial. No mundo contemporâneo, podemos observar movimentos que parecem ecoar essa profecia. Organizações internacionais, como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, OMC, são exemplos de entidades que trabalham para unificar políticas e economias globais. Embora esses organismos tenham sido criados com a intenção de promover a cooperação internacional, o desenvolvimento econômico e a paz mundial, muitos veem neles o potencial para um controle centralizado, que poderia restringir a soberania nacional e individual.
A Agenda 2030 da ONU é um exemplo concreto de um esforço global para unificar políticas e objetivos. Lançada em 2015, a Agenda 2030 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que buscam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos até o ano de 2030. Esses objetivos abrangem uma ampla gama de questões, desde a saúde e a educação até a igualdade de gênero e a ação climática. Embora os ODS sejam apresentados como metas nobres e necessárias, há quem veja neles um passo em direção a uma governança global mais centralizada, onde as nações individuais podem ser compelidas a conformar suas políticas e práticas a um padrão global. As implicações de uma governança global unificada são profundas. A centralização do poder pode levar a uma diminuição da liberdade individual e nacional, com uma autoridade central ditando políticas que devem ser seguidas por todos os países. Isso pode incluir regulamentações sobre economia, meio ambiente, tecnologia e até aspectos sociais e culturais. A perda de soberania nacional é uma preocupação real, pois os governos locais podem ser forçados a implementar políticas que não necessariamente refletem os valores e necessidades de suas populações. Diante dessa perspectiva, a preparação pessoal e espiritual torna-se crucial. A Bíblia oferece orientação sobre como enfrentar tempos de mudança e incerteza. Em Efésios 6, 11, 13, Paulo exorta os crentes a vestirem a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vestir a armadura de Deus implica estar preparado espiritualmente para os desafios e tribulações que possam surgir. Isso envolve a leitura regular da Bíblia, a oração constante e o fortalecimento da fé. A armadura de Deus inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada um desses elementos simboliza um aspecto crucial da fé cristã que ajuda os crentes a resistirem às tentações e ataques espirituais. Além da preparação espiritual, é importante também estar preparado de forma prática para as mudanças globais. Isso pode incluir a busca por conhecimento sobre eventos mundiais, a compreensão das implicações das políticas globais e a preparação para possíveis crises econômicas ou sociais. A conscientização e a preparação prática podem ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas e a protegerem suas famílias e comunidades em tempos de incerteza. A preparação prática também pode envolver a diversificação de recursos, como investimentos em ativos tangíveis, o cultivo de habilidades de autossuficiência e a construção de redes de apoio comunitário. Em tempos de governança centralizada, ter uma rede de apoio local e ser capaz de sustentar-se independentemente pode ser vital. Em última análise, a profecia de Daniel 7:23-25 sobre um poder global unificador e a discussão contemporânea sobre uma nova ordem mundial destacam a importância de vigilância e preparação. As organizações internacionais e movimentos políticos que buscam unificar políticas e economias globais podem ser vistos como passos em direção a esse cenário profético. A Agenda 2030 da ONU, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, é um exemplo de como essas metas globais estão sendo implementadas.
No entanto, a centralização do poder e a perda de soberania são preocupações reais que precisam ser enfrentadas com discernimento e preparação. Para os crentes, a preparação espiritual é fundamental, conforme destacado em Efésios 6, 11, 13. Vestir a armadura de Deus e fortalecer a fé são passos essenciais para resistir aos desafios espirituais e temporais. Além disso, a preparação prática, que inclui a conscientização sobre eventos globais e a construção de redes de apoio, é crucial para enfrentar as mudanças e incertezas do futuro. Somente através de uma combinação de preparação espiritual e prática, os indivíduos podem estar verdadeiramente prontos para enfrentar a governança global e as mudanças que ela trará, mantendo sua fé e liberdade intactas. A crise econômica global e a crescente dependência de um sistema econômico centralizado e digital são temas que ressoam profundamente com as profecias bíblicas, especialmente com a passagem de Apocalipse 13, 17. Este versículo diz: para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A profecia sugere um futuro onde um sistema econômico centralizado será implementado, no qual a participação econômica será controlada por uma autoridade central e condicional à aceitação de um símbolo ou marca. Essa visão apocalíptica alerta sobre um tempo em que a liberdade econômica será drasticamente reduzida e a conformidade com um sistema opressor será necessária para a sobrevivência financeira. Nos dias atuais, estamos testemunhando uma mudança significativa em direção a sistemas econômicos centralizados e digitais, o que muitos interpretam como um possível precursor da profecia de Apocalipse. A ascensão das criptomoedas e das moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, representa um movimento em direção à digitalização completa da economia. Criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, têm ganhado popularidade por oferecerem uma alternativa descentralizada aos sistemas financeiros tradicionais. No entanto, ao mesmo tempo, os governos estão explorando e desenvolvendo suas próprias versões de moedas digitais centralizadas. Os CBDCs são vistos por muitos governos como uma forma de modernizar o sistema financeiro, aumentar a eficiência das transações e combater o crime financeiro. No entanto, a implementação de CBDCs também traz preocupações significativas sobre a privacidade e o controle. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, as CBDCs são controladas por bancos centrais, o que significa que todas as transações podem ser monitoradas e reguladas por uma autoridade central. Isso poderia levar a um nível sem precedentes de vigilância financeira e controle governamental sobre os gastos individuais. Além da digitalização da moeda, estamos vendo uma tendência crescente para a eliminação do dinheiro físico. Em alguns países, o uso de dinheiro está diminuindo rapidamente, substituído por pagamentos digitais e eletrônicos. Na Suécia, por exemplo, menos de 1% das transações totais são feitas em dinheiro, e o país está se movendo em direção a uma sociedade sem dinheiro. Essa tendência pode facilitar a implementação de um sistema econômico centralizado e digital, alinhando-se com a visão profética de um controle total sobre as transações econômicas. Os recentes colapsos bancários e a centralização financeira também são aspectos importantes a considerar. Crises financeiras, como a crise financeira global de 2008, expuseram a fragilidade dos sistemas bancários tradicionais e levaram a uma maior centralização do controle financeiro. Instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial ganharam mais poder e influência na governança econômica global.
Essas entidades frequentemente impõem condições rigorosas para empréstimos e resgates, o que pode levar à perda de soberania econômica para os países que dependem de seu apoio. Os colapsos bancários também demonstram a vulnerabilidade dos sistemas financeiros tradicionais. Quando os bancos falham, os indivíduos perdem o acesso aos seus fundos, o que pode levar a uma crise econômica pessoal e coletiva. A centralização financeira e a dependência de um sistema único podem aumentar essa vulnerabilidade, pois um colapso em um ponto do sistema pode ter repercussões em toda a economia global. Diante dessas realidades, a preparação financeira e a vigilância são essenciais. A Bíblia nos ensina a ser prudentes e a nos preparar para tempos de crise. Em Provérbios 22:3 lemos: "O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências." Este versículo enfatiza a importância de estar atento aos sinais de perigo e tomar medidas preventivas para proteger a si mesmo e sua família. Estar financeiramente preparado envolve várias estratégias. Em primeiro lugar, é importante diversificar os ativos. Confiar apenas em dinheiro digital ou em uma única forma de investimento pode ser arriscado. Investir em ativos tangíveis, como metais preciosos, ouro e prata, imóveis e outros bens duráveis, pode oferecer uma proteção contra a volatilidade dos mercados financeiros e a desvalorização da moeda. Em segundo lugar, é vital construir um fundo de emergência. Ter economias suficientes para cobrir despesas básicas por um período de tempo pode fornecer uma rede de segurança em caso de perda de emprego, colapso bancário ou outras emergências financeiras. Esse fundo deve ser mantido em uma forma acessível e segura e preferencialmente diversificado para incluir tanto dinheiro físico quanto ativos digitais e tangíveis. Além disso, a autossuficiência financeira pode ser uma forma eficaz de preparação. Aprender habilidades que permitem sustentar a si mesmo e sua família, como jardinagem, conservação de alimentos, habilidades manuais e outras formas de autossuficiência, pode reduzir a dependência de sistemas econômicos centralizados. Isso também pode incluir a participação em redes comunitárias de troca e apoio mútuo, onde os recursos e habilidades são compartilhados localmente. A vigilância espiritual também é crucial. A preparação financeira deve ser acompanhada de uma preparação espiritual e moral. Isso envolve a construção de uma relação forte e contínua com Deus, através da oração, leitura bíblica e envolvimento em uma comunidade de fé. A fé pode fornecer a resiliência e a esperança necessárias para enfrentar tempos de crise e incerteza. Além disso, a compreensão das profecias bíblicas e dos sinais dos tempos pode ajudar a orientar as decisões e preparações práticas. A Bíblia nos fornece sabedoria e orientação para navegar pelos desafios do mundo moderno, e estudar as Escrituras pode proporcionar uma perspectiva mais ampla e um senso de propósito em meio às dificuldades. Em resumo, a crise econômica global e a dependência de um sistema único estão alinhadas com as profecias bíblicas de Apocalipse 13:17. A crescente digitalização da economia, através de criptomoedas e CBDCs, e a eliminação do dinheiro físico, são sinais de um movimento em direção a um sistema econômico centralizado. Os recentes colapsos bancários e a centralização financeira aumentam essa vulnerabilidade. Diante dessas realidades, é crucial estar financeiramente preparado e vigilante, diversificando ativos, construindo fundos de emergência e buscando a autossuficiência. A preparação espiritual e a compreensão das profecias bíblicas também são essenciais para enfrentar esses tempos de incerteza.
Assim, podemos estar prontos para as mudanças globais e manter nossa fé e liberdade intactas, conforme orientado pela sabedoria bíblica em Provérbios 22:3. O tema dos avanços tecnológicos e da vigilância global é extremamente relevante no contexto das profecias bíblicas, especialmente aquelas encontradas em Apocalipse 13, 16, 18. Este trecho das Escrituras descreve um futuro onde um sistema de controle absoluto será implementado, condicionando a capacidade de comprar e vender à aceitação de uma marca específica. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes fosse dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A vigilância global pode ser vista como um precursor desse controle profetizado, pois as tecnologias emergentes possibilitam um nível de monitoramento e regulação nunca antes imaginado. Nos tempos modernos, a convergência de Big Data, inteligência artificial, IA, e câmeras de vigilância em massa criou um ambiente onde cada aspecto da vida cotidiana pode ser monitorado. A coleta de Big Data permite que vastas quantidades de informações sobre indivíduos sejam acumuladas, analisadas e usadas para prever comportamentos, identificar padrões e exercer controle. Essa coleta de dados não se limita a informações públicas. Inclui também dados privados obtidos através de atividades online, transações financeiras e até mesmo interações sociais. A inteligência artificial desempenha um papel crucial nesse sistema de vigilância. Algoritmos avançados de IA podem processar enormes quantidades de dados de maneira eficiente, identificando tendências e anomalias que podem ser usadas para monitorar e controlar populações. Esses algoritmos são usados em uma variedade de aplicações, desde a análise de comportamento de consumidores até a identificação de possíveis ameaças à segurança pública. A combinação de Big Data e IA resulta em um sistema que pode monitorar continuamente a atividade humana em uma escala sem precedentes. Um exemplo real de vigilância global que se assemelha ao controle profetizado em Apocalipse é o sistema de crédito social da China. Este sistema avalia o comportamento dos cidadãos e das empresas, atribuindo-lhes uma pontuação com base em suas ações. A pontuação pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa, desde a capacidade de obter empréstimos e empregos até a liberdade de viajar. Aqueles com pontuações baixas podem ser excluídos de certos benefícios e serviços, enquanto aqueles com pontuações altas são recompensados. Este sistema de crédito social é um exemplo concreto de como a tecnologia pode ser usada para monitorar, avaliar e controlar o comportamento humano em uma escala maciça. As câmeras de vigilância em massa também são um componente-chave da infraestrutura de vigilância global. Em muitas cidades ao redor do mundo, milhares de câmeras estão instaladas para monitorar continuamente a atividade pública. Esses dispositivos estão frequentemente conectados a sistemas de IA que podem reconhecer rostos, identificar comportamentos suspeitos e alertar as autoridades em tempo real. A China, novamente, é um exemplo notável, com um dos sistemas de vigilância mais extensivos do mundo, que inclui milhões de câmeras espalhadas por todo o país, muitas delas equipadas com tecnologia de reconhecimento facial. O impacto desses avanços tecnológicos na vida diária é profundo. A perda de privacidade é uma das consequências mais evidentes. Em um mundo onde cada movimento pode ser monitorado, a noção de privacidade pessoal torna-se quase obsoleta. Cada transação, cada comunicação e até mesmo cada deslocamento físico podem ser rastreados e registrados.
Isso pode levar a uma sensação de constante vigilância e pressão para a conformidade, limitando a liberdade individual e a expressão pessoal. Além da privacidade, a liberdade individual também está em risco. Em um sistema onde o comportamento é continuamente monitorado e avaliado, as pessoas podem sentir-se compelidas a agir de acordo com normas estabelecidas para evitar penalidades. Isso pode resultar em uma sociedade onde a conformidade é a norma e a dissidência é suprimida. A liberdade de expressão, a liberdade de movimento e a liberdade de associação podem ser todas restringidas em um ambiente de vigilância total. Diante dessas realidades, a Bíblia nos oferece orientação sobre como viver com integridade e retidão, mesmo sob vigilância constante. Em 1 Pedro 3, 12, 14, lemos: Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por fazer o bem, vocês são bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Este versículo encoraja os crentes a viverem vidas de integridade e retidão, sabendo que Deus está atento às suas ações e orações. Mesmo sob vigilância humana, a justiça e a retidão devem ser os princípios orientadores. A verdadeira liberdade e segurança vem de viver de acordo com os ensinamentos de Deus, em vez de se conformar com as expectativas e pressões de um sistema de controle humano. A vida de integridade envolve honestidade, justiça e amor ao próximo. Significa agir de acordo com os valores cristãos, independentemente das circunstâncias externas. Ao fazer isso, os crentes podem manter sua identidade e liberdade espiritual, mesmo em um mundo onde a vigilância e o controle são prevalentes. A Bíblia nos lembra que nossa lealdade última é a Deus e que Ele nos sustentará em tempos de dificuldade e opressão. Além disso, a preparação espiritual é crucial para enfrentar um futuro de vigilância global. Isso envolve o fortalecimento da fé através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Estar espiritualmente preparado significa confiar em Deus e buscar sua orientação em todas as situações. A fé pode proporcionar a resiliência necessária para resistir à pressão de conformidade e manter a integridade em um ambiente de vigilância. Em conclusão, os avanços na tecnologia e a vigilância global estão alinhados com as profecias de controle descritas em Apocalipse 13, 16, 18. A utilização de Big Data, inteligência artificial e câmeras de vigilância em massa, exemplificados pelo sistema de crédito social da China, representam passos significativos em direção a um sistema de monitoramento e controle total. Esses desenvolvimentos têm um impacto profundo na privacidade e na liberdade individual, criando um ambiente de constante vigilância e conformidade forçada. No entanto, a Bíblia nos oferece orientação sobre como viver com integridade e retidão, mesmo sob essas circunstâncias, e encoraja a preparação espiritual como um meio de enfrentar os desafios de um futuro de vigilância global. Vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus e mantendo a fé, podemos navegar esses tempos de mudança com confiança e resiliência. A urgência de estar preparado espiritualmente é um tema central nas Escrituras, e Mateus 24, 36, 44 nos oferece uma poderosa advertência sobre a imprevisibilidade do retorno de Cristo e a necessidade de estarmos sempre prontos. Este trecho diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa passagem sublinha a incerteza e a urgência do retorno de Cristo. A comparação com os dias de Noé destaca que as pessoas estavam envolvidas em suas rotinas diárias, ignorando os sinais de alerta até que foi tarde demais. Jesus nos alerta para não cometer o mesmo erro, mas sim estar sempre vigilantes e preparados. Essa vigilância espiritual não é um estado de medo, mas de expectativa ativa e preparação contínua. Em tempos recentes, muitas pessoas têm sentido a urgência de mudar suas vidas e se preparar espiritualmente ao observarem os sinais dos tempos. Histórias de conversões dramáticas e renovações espirituais são comuns, especialmente quando eventos globais despertam as consciências. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas começaram a refletir mais profundamente sobre suas vidas, suas prioridades e sua espiritualidade. Alguns buscaram refúgio na fé, encontrando conforto e propósito nas Escrituras e na comunhão com outros crentes. Esses momentos de crise frequentemente servem como um despertar espiritual, levando as pessoas a reconsiderar suas vidas e a se voltar para Deus. Outros exemplos podem ser vistos em tempos de desastres naturais, guerras ou crises econômicas. Esses eventos, que muitas vezes são percebidos como sinais dos tempos, podem incitar uma busca por respostas e por significado. A Bíblia, com suas profecias e promessas, oferece uma perspectiva que transcende as circunstâncias temporais, proporcionando esperança e direção. Aqueles que reconhecem esses sinais e respondem ao chamado à preparação espiritual encontram uma âncora firme em tempos de incerteza. Para fortalecer a fé e estar espiritualmente preparado, há vários passos práticos que os crentes podem tomar. Primeiro, o estudo bíblico regular é fundamental. A palavra de Deus é a fonte de verdade e sabedoria, e dedicar tempo para ler, meditar e estudar as Escrituras fortalece a fé e proporciona discernimento. Versículos como 2 Timóteo 3:16-17 nos lembram da importância das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A oração é outro componente vital da preparação espiritual. A oração não é apenas uma forma de pedir ajuda a Deus, mas também uma maneira de cultivar uma relação íntima com Ele. Através da oração, expressamos nossa dependência de Deus, buscamos sua orientação e experimentamos sua paz. Filipenses 4:6-7 nos encoraja. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A comunidade também desempenha um papel crucial na preparação espiritual. Hebreus 10:25 nos adverte sobre a importância da comunhão. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
A congregação oferece suporte, encorajamento e responsabilidade. Estar cercado por outros crentes fortalece a fé e proporciona uma rede de apoio em tempos de dificuldade. Além desses elementos, a prática de viver uma vida de integridade e obediência a Deus é essencial. Jesus nos chamou a sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 16. Viver de acordo com os princípios bíblicos, mostrando amor, justiça e misericórdia, não apenas nos prepara espiritualmente, mas também serve como testemunho para os outros. A obediência a Deus em todas as áreas da vida reflete um coração preparado e uma fé genuína. A preparação espiritual também envolve a prática do arrependimento contínuo. Reconhecer nossas falhas e pecados, confessá-los a Deus e buscar sua misericórdia e perdão nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. 1 João 1, 9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Manter um coração arrependido e aberto à correção divina é crucial para permanecer preparado para o retorno de Cristo. A urgência de estar preparado espiritualmente é um chamado que ressoa através das gerações, mas é especialmente relevante em nossos tempos. À medida que testemunhamos eventos globais que podem ser interpretados como sinais dos tempos, a necessidade de vigilância espiritual se torna ainda mais premente. Mateus 24, 36, 44 nos lembra que o retorno de Cristo será inesperado e que devemos estar sempre prontos, vivendo vidas de integridade, fé e obediência. As histórias de pessoas que mudaram suas vidas ao reconhecerem essa urgência servem como inspiração e alerta. Seja através de crises pessoais ou eventos globais, muitos encontram em Deus uma fonte de esperança e propósito. A preparação espiritual não é apenas sobre estar pronto para o retorno de Cristo, mas também sobre viver uma vida plena e significativa no presente, fundamentada na verdade e na promessa das Escrituras. Ao seguir passos práticos como o estudo bíblico regular, a oração, a participação na comunidade de fé, a prática de viver uma vida de integridade e o arrependimento contínuo, os crentes podem fortalecer sua fé e estar preparados para qualquer eventualidade. A urgência de estar preparado espiritualmente é um lembrete constante de que nossa vida é temporária e que nossa verdadeira esperança e segurança estão em Cristo. Em resumo, a urgência de estar preparado espiritualmente é um tema vital que se desenrola em Mateus 24, 36, 44. A imprevisibilidade do retorno de Cristo nos chama a uma vigilância constante e a uma preparação ativa. Os exemplos reais de pessoas que responderam a esse chamado, seja através de crises globais ou pessoais, destacam a relevância desse tema. Os passos práticos de fortalecimento da fé, como o estudo bíblico, a oração, a comunidade, a integridade e o arrependimento, são fundamentais para estar preparado. Ao viver de acordo com esses princípios, podemos estar confiantes e prontos, independentemente do que o futuro traga, sabendo que estamos ancorados na verdade e na promessa de Deus. Ao longo deste vídeo, abordamos diversos aspectos que destacam a urgência de estar espiritualmente preparado diante dos tempos incertos que vivemos. Exploramos a vigilância global e o controle profetizado em Apocalipse, a governança global e a nova ordem mundial prevista em Daniel, a crise econômica e a dependência de um sistema único mencionado em Apocalipse, e a importância de estar espiritualmente vigilante, como enfatizado por Jesus em Mateus. Cada um desses pontos não só reforça a ideia de que algo grande está para acontecer, mas também nos desafia a sermos proativos em nossa preparação espiritual e prática. Recapitulando os pontos principais, começamos discutindo a vigilância global e como a tecnologia moderna, como Big Data
inteligência artificial e sistemas de vigilância em massa estão se alinhando com as profecias bíblicas sobre controle total. Exemplos como o sistema de crédito social da China ilustram como essa vigilância pode ser usada para monitorar e controlar o comportamento humano, destacando a perda de privacidade e liberdade individual. Em seguida, exploramos a profecia da nova ordem mundial, mencionada em Daniel 7, 23, 25, onde um poder global unificador emerge. Discutimos como organizações internacionais e movimentos políticos estão buscando unificar políticas e economias globais, com a Agenda 2030 da ONU como um exemplo proeminente. A centralização de poder e a governança global podem ser vistas como preparativos para a implementação das profecias bíblicas sobre um sistema unificado de controle. Também abordamos a crise econômica e a crescente dependência de sistemas econômicos centralizados e digitais, relacionando isso com Apocalipse 13:17. A ascensão das criptomoedas, das moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, e a eliminação do dinheiro físico são passos significativos em direção a um sistema econômico unificado e controlado. Eventos recentes, como colapsos bancários e a centralização financeira, são sinais claros de que estamos nos movendo rapidamente em direção a esse cenário profético. Além disso, discutimos a importância da preparação espiritual, destacando a necessidade de vigilância constante e preparação, conforme enfatizado em Mateus 24, 36, 44. Jesus nos alerta para estarmos sempre prontos, pois o retorno do Filho do Homem será inesperado. A vida de integridade, o estudo bíblico regular, a oração, a comunidade de fé e o arrependimento contínuo são passos essenciais para fortalecer nossa fé e estarmos espiritualmente preparados para o que está por vir. Agora, gostaria de fazer uma chamada à ação. Este é o momento para refletir profundamente sobre nossas vidas e tomar medidas para nos prepararmos espiritual e praticamente. A urgência de estar preparado não pode ser subestimada. Precisamos examinar nossas vidas, identificar áreas onde podemos crescer espiritualmente e buscar fortalecer nossa fé. O estudo bíblico regular nos mantém ancorados na verdade de Deus. A oração nos aproxima do nosso Criador e a participação na comunidade de fé nos oferece suporte e encorajamento. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. A preparação espiritual é um processo contínuo e exige dedicação e compromisso diário. Convido você a considerar sua própria jornada espiritual. Pergunte a si mesmo: estou verdadeiramente preparado para o retorno de Cristo? Estou vivendo de acordo com os princípios bíblicos? Estou buscando a Deus de todo o coração? Estas são perguntas que todos nós devemos nos fazer e agir de acordo com as respostas que encontramos. E enquanto nos preparamos, é crucial lembrar que nossa esperança e segurança vêm de nossa fé em Deus. Jeremias 29:11 nos oferece uma mensagem de esperança poderosa. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, Deus tem um plano para nossas vidas. Ele nos oferece um futuro e uma esperança que transcendem qualquer desafio temporal. Em tempos de incerteza, podemos encontrar conforto e força na promessa de Deus. Nossa fé nos proporciona a segurança de que Ele está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Não importa quão turbulentos sejam os tempos, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando e nos sustentando. Encorajo você a abraçar essa esperança e a compartilhar essa mensagem com outros. À medida que nos preparamos espiritualmente, também temos a responsabilidade de ajudar os outros a se prepararem.
Seja uma luz em meio à escuridão, oferecendo encorajamento e esperança àqueles ao seu redor. Juntos, podemos enfrentar os desafios futuros com confiança e fé. Em conclusão, estar espiritualmente preparado é uma necessidade urgente em nossos tempos. As profecias bíblicas nos alertam sobre os eventos que estão por vir, e a realidade moderna confirma que estamos nos movendo em direção a esses cenários proféticos. A vigilância global, a governança unificada, a crise econômica e a preparação espiritual são todos aspectos interconectados dessa realidade. Nossa resposta deve ser uma preparação diligente e contínua, fortalecendo nossa fé e vivendo de acordo com os princípios bíblicos. E, acima de tudo, devemos manter nossa esperança firmemente ancorada na promessa de Deus, sabendo que Ele tem um futuro e uma esperança preparados para nós. Que possamos estar prontos, vigilantes e cheios de fé, aguardando com expectativa o retorno do nosso Senhor.